Fala, Lucas, tudo bem? Tudo em paz, meu irmão, minha irmã, meus amigos? Deus abençoe a vida de cada um. Hoje nós faremos uma breve reflexão no livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 5. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 5, para a honra e glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais e nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Essa é a palavra de Deus no versículo 4 e 5 do livro de Gênesis. Nós vamos fazer uma breve oração para que Deus possa iluminar essa palavra e para que Ele possa falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dom da vida. Que Teu nome seja engrandecido em todos os lugares, Pai. E nós te pedimos agora neste momento, iluminação do Teu Espírito Santo, para que Ele possa, Senhor, falar aos nossos corações e para que isso tudo possa confortar a nossa alma, trazer mais da Tua palavra para dentro de nós, para a Tua vontade ser feita na nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos falar um pouco, eu vou tentar resumir um pouco da história deste moço chamado José, que muitos conhecem como José do Egito. Filho de Jacó. Quando o menino teve um sonho no qual a representação dos seus irmãos se curvavam diante dele neste sonho. Era feixos de trigo e eles se curvavam diante do feixe de José. Aliás, também quando ele teve um outro sonho, já com seus pais, todas as estrelas se curvavam a ele, e o sol e a lua, que era a representação dos seus próprios pais, se curvavam a ele também. Jacó gostava muito de José, e isso despertava uma inveja dos seus irmãos para com ele. Até o ponto de um dia, quando José estava junto com seus irmãos, eles jogaram ele dentro de uma cova, e após isso pensaram até em matar José. Mas venderam ele como escravo por uma terra, para alguns viajantes que estavam passando, e ele foi para uma terra longínqua, distante do pai, da mãe, dos irmãos, do convívio da família, dos amigos. José foi vendido como um escravo e foi vendido para um homem chamado Potifar, que tinha, segundo a Bíblia, uma propriedade ao qual José começou a trabalhar lá como escravo. Eu quero que você veja a complexidade de tudo isso. José tinha por volta de 17 anos, se eu não me engano. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele foi abandonado pelos irmãos, foi dado como morto para o seu pai. As dificuldades que esse garoto podia ter na cabeça, de enxergar a vida de uma forma diferente, ser um cara revoltado, ser um cara contra tudo e contra todos, um homem nervoso, chateado, abatido. Mas eu vou tentar resumir aqui um pouco da história dele e dizer para você que na casa de Potifar, ele começou a trabalhar. E ele começou a administrar tudo dentro da casa de Potifar. A ponto do Potifar só saber o que ia comer só quando visse o prato. Tamanha era a confiança que José inspirava em Potifar. Tamanha era a sua competência diante de mesmo essas situações que estavam acontecendo com ele. A tristeza no coração de ter sido vendido como um escravo pelos seus irmãos. Ele foi designado a trabalhar como escravo, ele não deixou de ser escravo, mas ele deu o seu melhor na casa de Potifar, a ponto de Potifar deixar tudo nas mãos dele. Isso serve de lição para nós, que muitas vezes reclamamos do básico que nós temos, da vida que nós levamos, das situações que nós enfrentamos. Mas, infelizmente, a mulher de Potifar, por ser José um homem formoso, colocou os olhos nele e desejou o rapaz. Era uma oportunidade tremenda para José trair o seu Deus, os seus princípios,
Porque ele poderia ter o argumento de que tô vendido aqui. Eu sou um escravo aqui mesmo. E se a mulher do meu senhor quiser deitar comigo, provavelmente uma mulher bonita, me desculpe, mas se tratando de um homem rico, possivelmente ele não tinha uma mulher feia. Né? Imagino eu que ela uma mulher jeitosa. E José tinha uma oportunidade tremenda de pecar. Uma oportunidade tremenda de transgredir contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra o seu próprio patrão, trair a confiança do seu patrão, pelos argumentos N que você poderia imaginar, por desculpas pela sua vida estar daquele jeito. Foi oferecida a oportunidade para José pecar. E José não pecou. Ele disse: trairia eu meu Deus e ao meu patrão? Ele sabia muito bem que quando José pecasse, quando ele pecasse, né? Ele não adiantaria olhar para os lados para ver se algum outro servo viu ou se o próprio Potifar viu. Ele sabia muito bem que os olhos de Deus estão lá em cima e dele não dá para se esconder. Mas com isso a mulher de Potifar arrancou a roupa de José e o acusou de tentar estrupá-la. Então José foi para a cadeia. Meus irmãos, José foi acusado de estupro e foi para a cadeia. Se você quiser trazer a situação hoje para o Brasil, você acha que um estrupador é bem recebido na cadeia? Você acha que pela situação lá era porque o povo era mais antigo, era mais bonzinho? Eu não consigo imaginar se não houve, senão agressões, quem sabe violações do corpo de José, devido àquela mentira da mulher de Potifar. Mas mesmo assim a palavra de Deus não relata que José reclamou, não relata que José esbravejou, não relata que ele entrou e agora dentro da cadeia virou um malandrão, o bom da boca. Apenas diz que Deus era com ele. Essas situações foram acontecendo e Deus era com ele a todo momento. E aí então, depois de algum tempo, 2 servos do faraó do Egito foram presos também. José interpretou os sonhos de cada um deles. A um ele disse: olha, você vai voltar para o reino. Você vai voltar para a casa do faraó. Para o outro a sentença foi diferente. Ele disse: o sonho que eu interpretei de você é que você vai ser morto. Mas aquele que foi para a casa de faraó, ele falou: lembra-te de mim. Porque José estava na cadeia já numa situação diferente, a ponto do carcereiro deixar as chaves da cadeia com José. Tamanha é a competência desse menino, a confiança que ele inspirava, do carcereiro de uma cadeia deixar as chaves com ele. Eu imagino que a cadeia não seja um dos melhores lugares para se ficar, e eu também não imagino que o tratamento lá dentro não seja dos melhores. E mesmo assim José não transgrediu a palavra de Deus, não pecou contra Deus, não ficou reclamando das coisas, das situações que estavam acontecendo com ele. Apenas aguardou, porque lá atrás ele tivera esses sonhos, que de repente ele seria exaltado de alguma forma ou em algum momento. O tempo passou e 2 anos depois, o faraó do Egito teve um sonho que ninguém interpretava. Perdão. E ninguém interpretando esse sonho, o homem que houvera sido preso com José lembrou que existia ele na cadeia e que ele interpretava sonhos. E aí então esse copeiro do faraó relatou a ele, falou: olha, tem um homem na cadeia que interpreta sonhos. Muito estranho, né? Um rapaz preso, acusado de estupro, né? Um homem de alta patente do exército do Egito, ter que ir até a casa do faraó para interpretar um sonho dele. E aí então José, quando foi apresentado ao faraó, o faraó logo relatou os seus sonhos. O primeiro sonho é que haviam 7 vacas muito bonitas, muito formosas, gordas, que estavam em cima de um monte. De repente ele via 7 vacas magras, muito feias, né? E vinham e aquelas 7 vacas magras devoravam aquelas vacas bonitas, gordas. E mesmo depois de devoradas, elas continuavam magras, ruins.
feias de aparência. E ele contou que em seguida ele sonhou também com espigas, 7 espigas maravilhosas, bonitas, com grãos sadios, e 7 espigas ruins e feias também, de grãos podres, vieram e comeram aquelas espigas sadias. E aí José, interpretando pela graça do Senhor Deus, pela vontade do Senhor, José consultou a Deus e Deus explicou os sonhos para José. Haveria 7 anos de muita fartura no Egito, e acredito eu que em toda aquela terra. Já que depois desses 7 anos haveria fome, uma escassez tremenda de alimentos. E aí José recomenda para que o faraó se prepare. E então o faraó vê em José uma pessoa capacitada para poder administrar tudo isso que haveria de acontecer. Coloca José como governador do Egito, acima dele apenas o faraó. O que nós queremos dizer com tudo isso aqui? Primeiro que eu posso dizer para você que se Deus fosse mostrar para você, mesmo com a recompensa no final, se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, José, eu vou te colocar como governador do Egito, você vai ter todas as coisas que você quiser materialmente, você vai ser o segundo homem mais importante do planeta, porque o Egito era a maior nação na época. Você vai comandar muita coisa, você vai ter muitos bens, você vai ser muito, como é que eu vou dizer, ovacionado aonde você for. Você vai ter uma vida de rei. Com certeza José gostaria disso naquele momento. Mas se Deus fosse explicar tudo o que haveria de acontecer com José na vida dele, eu garanto para você que José, até hoje, estaria cuidando das ovelhas de seu pai. Ele não iria aceitar ser vendido pelos irmãos, ser jogado num buraco, ser dado como morto pelo seu pai, ser vendido como um animal, como um escravo, porque escravo é um animal, não sabe nem a hora que vai comer e se vai comer. Mesmo fazendo do bom e do melhor, se dando do melhor, dando o seu melhor na casa de Potifar, foi acusado pela esposa de Potifar, mentirosamente, como se houvesse estrupado ela, tivesse tentado contra a sexualidade dela. Depois foi preso injustamente e ainda esquecido 2 anos pelo mordomo do rei, Faraó. Será que Deus, se contasse todas as dificuldades que você vai passar na sua vida, você aceitaria? Muitas das vezes nós ficamos questionando, será que Deus sabe do que está acontecendo com a gente? Será que tudo isso que está sendo mostrado no mundo, será que Deus está nem aí? Eu quero que você entenda que tudo é da vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas e Deus é bom. Deus sabia que José iria acontecer tudo aquilo até aquele momento em que ele iria alimentar os próprios irmãos, em que ele iria comandar, a maior nação do mundo, que ele teria que passar tudo aquilo para ser preparado, para saber técnicas de irrigação, técnicas de plantio, administração de pessoas, para que ele pudesse ser preparado para naquele momento poder assumir, ser governador da maior potência econômica da época. Nós não temos que questionar aquilo que Deus tem para nós, ou o que será que vai acontecer. Nós temos que agradecer aquilo que nós temos. Eu nunca vi ninguém, reclamando ganhar as coisas. Conseguir elevar a sua vida de alguma forma reclamando. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui uma história, uma mensagem de um rei que tinha um servo que era muito crente, que cria muito em Deus. E ele sempre falava para o seu rei, Deus é bom demais, Deus sabe de todas as coisas, mas o rei nunca se convenceu. Uma certa vez, quando foram caçar, e era de costume esse rei e esse servo caçarem, uma fera do mato, um animal, arrancou-lhe o dedo do rei. Muito nervoso, com muita raiva, explodindo de ódio, ficou o rei, mas o servo falava, meu senhor, fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas, Deus é bom. E aquela raiva foi transmitida
para aquele servo dessa forma? Se Deus fosse bom, não teria deixado acontecer isso comigo. E o servo continuou falando e o rei, já nervoso, colocou ele numa masmorra e lá ele ficou. Depois de um tempo, esse mesmo rei saiu com outro servo para caçar e foi capturado por uma tribo. E aquele servo que ele levava, o substituto, que era para ser fiel ao rei, foi embora correndo e deixou o rei lá em maus lençóis. E aquela tribo resolveu sacrificar aquele rei para os deuses que eles criam. E então, ao momento do sacrifício, algum da tribo percebeu que o rei lhe faltava um dedo. E segundo a crença deles, o rei não poderia ser sacrificado por causa daquele defeito que ele tinha. E o rei foi liberado. E no caminho, o rei agradeceu muito a Deus e só pensava em tirar o servo da masmorra. E quando ele chegou lá, tirou o servo, o abraçou, pediu desculpas e contou toda a história. E o servo disse: "Está vendo, rei? Deus sabe de todas as coisas, Deus é bom demais." Mas aí o rei questionou aquele servo: "Mas espera aí, se Deus é tão bom assim, se Deus sabe de todas as coisas mesmo, e ele é tão bom, por que ele deixou você preso esse tempo todo?" Aí o servo olhou para o rei e falou: "Rei, se eu tivesse com o senhor, eu teria morrido, porque em mim não me falta nada." Fica aí a mensagem dessa noite, para que você possa refletir que mesmo nas tribulações nós temos que dar graça. Mesmo nas coisas que aparentam ser ruim para nós, existe um lado bom. E que você leve isso para o resto da sua vida, no seu coração, e que possa transmitir isso para as outras pessoas também. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Amém.